Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 4 de setembro. Começando aqui pela Multi3, uma alta de 0,84%, o volume até que subiu um pouco mais, fechou acima de uma resistência ali na faixa de 53,58, já tinha um candle forte de alta aqui no pregão anterior, não é o tipo de rompimento que executa uma determinada compra. A ação ainda não montou um candle forte de alta aqui, ainda tem um movimento de alta antes desse rompimento, então não efetuaria compra pelo gráfico diário, ou seja, superando essa máxima aqui, botando stop na mínima. O que eu exigiria em relação à entrada de curtíssimo prazo nesse papel seria, pelo G60, ela ficar aqui no mínimo mais umas 3 horas de pregão aqui de lado, nessa região aqui, ó, no mínimo mais umas 3 horas de pregão ficando de lado, e aí depois, sem perder essa mínima aqui, R$ 53,44, colocando aqui do outro lado o preço para ficar mais visível, sem perder essa mínima, a ação após 3 horas de forma lateral, enfim, lá por volta das 14 horas, preferencialmente a 15 horas, ela consegue superar esses 54,30 para uma possível compra em 54,31 e stop em 53,43, uma operação de 1,6% a favor de uma tendência de alta, de maior periodicidade. Objetivo ficando então em R$ 55,19. Seria a única forma que eu vejo de entrada nessa ação, mas teria que se desenhar algo semelhante ao que eu acabei de mostrar aqui. Se oscilar abaixo de 53,44, cancela. Se romper 54,30, não entro comprando também. Enfim, essa exigência um pouco maior para essa entrada, porque o ativo já vem numa tendência de alta longa ali no semanal. É uma resistência ali de gráfico diário juntando com o gráfico semanal. Enfim, prefiro aí ter uma cautela um pouco maior para essa entrada, ainda mais o Ibovespa aí podendo atrapalhar a operação com essa perspectiva um pouco maior de testar seus próximos suportes. Agora, para mencionar outros ativos, não vi outros destaques positivos, vi mais destaques negativos e vou começar a falar deles. DASA 3. DASA 3 fechou um pregão muito mal, com queda de 4,28%, mas não foi porque fechou com queda de 4,28%. É só recorrer aqui ao gráfico diário dela, dar uma ampliada e diminuir um pouco o zoom, ampliar o gráfico e diminuir um pouco o zoom, para a gente verificar a região que esse ativo vinha batendo. Se quiser dar uma limpada, pega o gráfico semanal e a gente vê a região de fundos anteriores. Fundos anteriores, pesado em termos de resistência aqui. Semana passada, candle de reversão chamado de estrela cadente. Fechando essa semana abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, monta um topo descendente depois de um recuo desse último movimento de baixa. Então a ação recua 61,8%, até um pouco mais, mas não fecha acima, e está para gerar um topo descendente dentro de uma tendência de baixa de médio prazo, tendência de baixa aqui do gráfico semanal. Então esse é um sinal negativo, o pregão de hoje, dentro do cenário que eu estou apresentando. As médias que vinham para cruzar para cima não permitiu esse cruzamento para cima. Então o ativo traz uma perspectiva negativa, principalmente se confirmar no gráfico semanal, ou seja, se terminar essa semana dessa forma aí, abaixo da média, e na semana seguinte perder essa mínima aqui. Então o cenário gráfico da DASA 3 não é um cenário que eu estaria pensando em ponta compradora, estaria muito mais voltado a pensar em algum tipo de operação de venda do que compra neste momento. Olhando agora para outro ativo, MMXM3. MMXM3 precisa dar uma recorrida aqui no gráfico mensal. Primeiramente para falar que o ativo vem com um pivô de baixa. Primeiro já tinha um M aqui que é um topo duplo. Já era tendência de baixa. Aí ela vem, voltou a tentar ficar acima da média móvel exponencial de 3 períodos, fecha forte para baixo e perde aqui 5,81. Até agora vai tentando se sustentar acima de 5,81. Até porque deu uma esticada para baixo, vou mostrar o gráfico semanal, mas a ação vem trabalhando mais, nos últimos 2 meses ela não vem conseguindo fechar acima de 5,81. A perda desse mês aqui de 4,90, porque ela está congestionada aqui nesses últimos meses, candles de indefinição, se oscila abaixo de 4,90, essa ação intensifica a tendência de baixa dela de médio e longo prazo,
com o objetivo mais lá para baixo, lá para a faixa dos 3 pila inicialmente. Olhando o gráfico semanal da MMXM3, a gente observa que a ação chegou numa região de suporte importante com um movimento mais acentuado de baixa, mais esticado para baixo. Então abriria chance de ter repique de alta. O repique de alta foi fraco em termos de tempo, em termos de preço. A ação caiu novamente e aí começou a fazer um repique de tempo, no tempo. Começa a ficar o que? Congestionada, aonde abaixo dessa linha aqui que eu vou traçar em vermelho, abaixo dos fundos anteriores, funcionando agora como resistência. Então o ativo vai dando já uma corrigida no tempo, abrindo uma boa chance de voltar a cair de maneira um pouco mais acentuada. E aí com aquele objetivo lá na faixa dos R$3. Então o cenário gráfico dessa ação aponta mais para isso. No pregão de hoje ela apresentou aí uma queda aqui de 5,07%, ainda não perdeu suportes importantes aqui na faixa 5,21 a 5,12, mas é bom ficar atento que nem aqui no gráfico diário ela consegue gerar uma sinalização de alta, voltar a fechar acima da média móvel de 13 períodos e gerando aí nova máxima. Enfim, é um ativo que eu ficaria um pouco de fora da ponta compradora neste momento. E por último, JBSS3. JBSS3, a ação que até respondi uma pergunta hoje no vídeo chat em relação ao JBSS3, que não estaria pensando em compra na JBSS3 abaixo ali dos 6,30 a 6,48, porque essa região aqui, pegando o gráfico semanal dela, é um ativo que tem uma tendência de baixa, um pivô de baixa, não é dos mais fortes em termos de ter fechado abaixo dos 5,36, não fechou, mas a tendência é de baixa. Enquanto não houver a superação de 6,48 no gráfico semanal, a tendência é de baixa. As médias estão alinhadas para baixo. O ativo montou na semana passada um candle de reversão chamado de estrela cadente em cima dessa região muito importante de resistência, ali a faixa dos R$6, depois tem 6,30 e depois 6,48, então fortes resistências nessa região, um pouco acima dos R$6, e nessa semana já perdeu a mínima da semana anterior. A gente olha para o gráfico diário dela, o que é que acontece? Um grande candle de baixa, queda de 7,12% nesse pregão, voltando a ter as médias ali com alinhamento para baixo no gráfico diário. Não temos ainda a perda dos fundos ascendentes no gráfico diário. Próximo suporte, 5,40, seria anular a tendência de alta de curto prazo, que já ficou bem fraca depois do pregão de hoje, e ainda mais onde estava batendo no gráfico semanal. Enfim, o cenário gráfico desse ativo, mesmo que ela estava com tendência de alta no curto prazo, eu mencionei isso no vídeo chat hoje de abertura, não inspirava aí uma chamada para uma compra na JBSS3, só pensaria nela acima dessa região dos 6,30 a 6,48 para fazer alguma compra de um sinal de alta acima desse patamar. Abaixo disso, não pense em compra nessa ação e está mais para pensar em ponta vendedora de curto prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.